Boa tarde, Darcy. Boa tarde, queridos amigos que nos acompanham na tarde de hoje. Hoje nós iremos falar sobre gestão de pessoas, principalmente dentro da questão de RH estratégico. Bem, o que é o RH estratégico? Nada mais é do que um programa específico dentro de empresas onde nós trabalhamos para explorar o potencial máximo das pessoas no sentido de desenvolvê-las, no sentido delas terem uma vivência mais plena, tanto pessoal como profissionalmente. Nesse quesito, o RH estratégico divide-se em duas etapas. A primeira, que é pessoal, onde nós já trabalhamos aqui uma parte dela em cima do programa neurolinguístico, que é o desenvolvimento de PDCA, 5W2H, método SWOT das pessoas, enfim, toda uma metodologia, né, centrada para desenvolver a pessoa, o ser humano. Porque o RH, a partir dos anos 2000, passou a ser muito mais humano, muito mais humanizado, um pouco diferente do que era o RH anteriormente, que não era estratégico, né, com Taylor, com Ford, que foram grandes pensadores, mas não eram muito humanizados, ok? Então, nós desenvolvemos toda essa questão com as pessoas hoje em dia. Então, por isso o RH hoje, estratégico, ocupa uma versão muito importante, muito impactante dentro das empresas. Voltando para as pessoas, desenvolvemos então dicção, oratória, desenvolvemos nas pessoas comportamentos físicos, sociais, fisiológicos, que são muito importantes para melhor gerir a questão das pessoas, ok? Questão profissional. Bem, a questão profissional dentro das empresas gera-se em questões de resultados, em cima de resultados, do bem viver com os demais colegas, ou seja, em sociedade, né, corporativa, as questões de meritocracia, os resultados, né, as métricas. Então nós temos essas duas vertentes de trabalho muito bem definidas dentro do RH estratégico. E hoje é de fundamental importância um trabalho visado em cima de qualquer tipo de empresa, seja ela micro, pequena, média, grande empresa. O RH hoje ele está sentado ao lado direito da direção. O RH hoje deve ter um comportamento muito bem definido, muito bem claro. Começando pela questão de captação, né, captar esse indivíduo, treiná-lo, gestá-lo, qualificá-lo e, claro, controlá-lo. Por quê? Controle de resultados que a gente fala. Então esse desenvolvimento deve ser muito bem claro dentro das questões do RH. Descascando um pouco isso, nós teremos uma comunicação que o RH, né, que o gerente de RH deve ter muito clara e muito objetiva, deve ter metas muito claras e objetivas, deve saber verificar no seu indivíduo que está ali sendo entrevistado se ele tem um grau de comprometimento, né, muito grande ou não, se ele tem foco, se ele tem inovação, se ele tem essas vertentes que são muito importantes. Porque, veja bem, para o RH, a questão mais fundamental hoje, que acontece inúmeras vezes nas empresas, são os conflitos. Como gerar e gerenciar essas questões de conflitos? Bom, gente, gerenciar e gerar conflitos tem uma gama muito grande de trabalho a ser feito nisso, mas rapidamente, praticamente, é equalizar as necessidades da empresa com os dos funcionários e seus demais colegas, certo? Uma grande coisa que eu falo é que assim, a gente acaba motivando muito, trabalhando muito a motivação das pessoas dentro do RH, mas tanto o gerente de RH como o próprio indivíduo que está entrando dentro dessa empresa deve procurar se equalizar dentro do norte da empresa, para onde a empresa quer ir, a visão sistêmica dessa empresa e, muito importante, lembrar uma coisa que eu diria que seria uma dica, uma das primeiras dicas. Veja bem, é automotivação o nome, e por ser auto vem de dentro, interno, então você tem que se automotivar. Nem sempre a sua empresa, seu chefe, seu diretor vai conseguir te motivar todos os dias, então você tem que se automotivar. Esse é uma dica muito importante. Bem, como você, entrevistado, deve se comportar mediante uma entrevista de emprego? Você já sabendo então que o RH tem todas essas visões, essas métricas e essas necessidades, você deve então procurar ter foco, ter objetivos claros e concisos, manter uma dicção, uma oratória, uma postura, porque o corpo fala, e se o corpo fala pode também lhe entregar. Muito cuidado, senhoras e senhores, com a questão de brincos muito expressivos, alargadores de orelha, de nariz, gírias, certo? Colocações desnecessárias,
muito cuidado principalmente para as meninas, né, com mini saias, com decotes muito grandes, com expressões às vezes meia dúbias, muito cuidado. Os meninos, não vá de boné, não vá de tênisinho e meia, se comporte com profissionais, porque as empresas hoje estão numa era realmente de qualificação. Então, o candidato tem que ser cada vez mais qualificado. Fala-se muito que não tem mais candidatos por aí, mas na verdade existe N candidatos. O que falta de verdade são profissionais qualificados para gerir essas vagas, ok? Bem, então agora para você que está nos assistindo, uma última dica. As pessoas pensam muito em ter, elas querem muito ter, e elas se esquecem que na verdade antes vem o ser e depois vem o fazer. Serem pessoas melhores, serem pessoas mais ativas, serem pessoas mais para frente, com positivismo, que é uma das dicas, certo? E o fazer. O que é o fazer? É realmente se levantar da cadeira e fazer as coisas acontecer, sair para a rua, buscar um emprego, buscar a qualificação, fazer realmente a sua vida mudar. Aí sim você convencerá você e você mudará a sua vida e convencerá realmente quem está lhe entrevistando. E a sua chance está aí, não esqueça. Uma ótima tarde a todos e até semana que vem.